ciência não é simplesmente um conjunto de fenômenos, da mesma forma que uma casa é só um conjunto de pedras. Você tem que montar de uma certa maneira, você tem que juntar esses fenômenos de uma certa maneira que eles façam sentido uma estrutura única. Então você tem um modelo antes, que você tem que testar, mas esse modelo ele não carrega nada a priori que nos diga que aquele modelo tem que ser certo ou errado, ou tem alguma coisa a ver com a realidade. Porque na minha visão a gente não tem nenhum acesso aos códigos da natureza. Às coisas da natureza. A gente infere determinadas relações, essas relações causais estão na nossa cabeça. Você tem que adotar uma teoria, né? Tem que escolher, tem que ser partidário de uma que você, sei lá, você de repente é Cordas, ou você é Ludwig von Mises, ou você é Morava Lifshitz, a gente tem que agir. O problema, por exemplo, da gravitação quântica, para mim, o problema da gravitação quântica é que a gente tem esses modelos, Cordas, Ludwig, mas a gente não tem nenhum fenômeno que contradiga ou a relatividade geral, ou como a gente faz a teoria quântica, não tem nenhum fenômeno que nos dê uma pista nessa direção. Não sei, a gente tem, por exemplo, a gente foi no laboratório agora, um fenômeno que a gente saiba que envolve gravidade, saiba que envolve teoria quântica, então a gente encontrou um resultado. Qualquer teoria que tem que descrever uma teoria quântica de campo, uma teoria quântica da gravidade, vai ter que lidar com aquilo. Mas a gente não tem nenhum fenômeno desse. Então, se a gente... eu acredito que quando a gente tiver um fenômeno desse, a gente vai ter avançado de tal forma que a teoria de cordas e núcleos provavelmente vai ser alguma coisa do passado. A não ser que você consiga produzir, né, que é uma possibilidade muito remota no LHC, desses mini buracos negros. Você já poderia, de uma certa maneira, saber se você está na direção de qual quantum graph se você produzir esse mini buraco negro que dura lá, sei lá, 10 a menos 28, 10 a menos 29 segundos, você pode estar. Mas a probabilidade é muito pequena, a probabilidade do LHC é detectar um mini. Uma vez um cara fez os cálculos, mostrou a probabilidade do LHC de detectar um mini buraco negro é menos do que 0,1%. Luiz, a Guilherme ia falar mais alguma coisa? Não, só que conceitualmente o ser humano tem essa ideia de beleza, então às vezes ficar esperando pelo fenômeno para acontecer para depois descrever não é o melhor. Uma vez que tem esse conceito é natural até que tu não é diraquiano. Não é diraquiano. Então não é se a teoria que tu inventar não descrever um possível fenômeno que possa existir, essa teoria é descartada naturalmente, mas se não existir um fenômeno, não quer dizer que numa outra escala de energias, de distâncias, essa teoria não possa fazer sentido. Então eu acho que não é só também a observação. O próprio princípio de minimação foi com bases religiosas, era porque, não lembro quem lá, achava que a mente de Deus deveria se comportar de tal forma que minimizasse alguma coisa. Tá aí um princípio que a gente usa na física e tudo até agora. Não sabia disso, eu não sabia disso. Se você depois puder me passar essa fonte, eu gostaria. Esse aí tem um livro. O nome do cara é Maupertuis, né, que fala. Quem? Maupertuis. Albertius? Sim, acho que é esse aí. Entendi. Depois se você tiver que eu gostaria de ter acesso a essa referência. Essa denominação dele tem parte do ponto final inicial, como se tivesse um propósito. Sei. Já tem um ponto final. Entendi. Na revista brasileira de ensino de física tem um artigo bem bom. Então, esse livro está ótimo. Se você puder me passar a referência, eu agradeço. Tá? Luiz, obrigado. Essa questão que você precisa de modelo para descrever o seu livro, na verdade, não é novo. Não é novo, né? Você pode ler isso em Kant. Você, antes de ver o experimento, você já tem um preconceito. as relações causais que o experimento pode trazer.
Eu acho que pode ver isso desde a origem do homem, né? Quando caiu um raio na árvore e começou a pegar fogo, você já começou a maquinar o que era aquilo ali. Isso aí. Talvez. Minha questão pode parecer um pouco de lunático, né? Mas o meu objeto seria o porquê as espécies tendem a propagar o seu gene, evitar aquilo que a gente chama de morte. Acho que a gente chama de morte, aquilo que a gente interpreta como morte do sujeito. Porque eu acredito que a ciência ela nasce a partir do momento que o homem observa que certas épocas do ano relacionadas com temperatura, posição de astros, ele pode plantar ou não. Se está escuro, o predador vai lá na tribo da civilização e elimina os moradores ali. Então, para mim, a ciência ela nasce como uma resistência para um mecanismo para perpetuar a espécie. Então, deste modo, eu acredito que o cérebro ele também seja um fantoche dessa questão primordial. Então, eu não consigo concordar no sentido que a luneta seja uma experiência real. Para mim, aquilo é um fruto do sentido, é um objeto do sentido. A própria razão era limitada pelo cérebro. Ninguém conhece uma outra espécie de ser consciente para fazer as mesmas medidas e dizer se aquilo realmente compara ou não. A gente também não tem capacidade de dizer que certos animais também não têm uma visão cosmológica sobre o universo. Não é porque eles não escrevem, talvez seja uma questão de sintonia. Às vezes eles têm a sua cosmologia ali minuciosa, né, entre eles. Então, para mim, a questão a virtualidade ela é a maior de todas. Eu acho que a própria razão é uma questão virtual. Essa é a minha opinião de um lunático. Todo mundo aqui tem que falar. O Gilson tem alguma consideração, Gilson? Sim. Bem, voltando mais para o Dória, que estendeu o assunto aqui, aí eu estava tentando entender o que o Dória queria dizer. A ideia que separa em experimento, conceito e equação. Conceito e equação eu coloco junto, que tudo faz parte do modelo que você cria, e o ser humano criou, usa a matemática e outras coisas, e junta tudo com a equação e forma o conceito. Acho que tudo começa, o experimento é a base de tudo. Antes o ser humano está lá, tem a natureza dele e ele observa. Então, a gente tinha acesso às coisas que estavam sendo comum. O raio, o que a gente conseguia ver de fato. E a partir da observação dessas coisas, a gente foi construindo a teoria. Surgiu a matemática, a gente conseguia explicar coisas simples, e aí usando métodos dedutivos, analogias, a gente foi crescendo, e a gente chegou no ponto em que o senso comum já não explica tudo. A gente quer ir além disso. E o que propôs que teve coisas além observações que a gente não consegue explicar e teorias que propõem coisas que a gente não observou. E aí chega o ponto de que não está no senso comum, eu quero observar aquilo. Então, é o que eu não estou vendo. Por exemplo, tudo está na sala. O ser humano tem um ser humano que tem a sala é a natureza. A gente nasceu e cresceu dentro daquela sala. Então, a gente conhece a estante por fora, a gente conhece o móvel e o nosso cérebro criou uma tecnologia para descrever aquelas coisas. Mas aí eu quero descobrir, mas agora eu quero descobrir o que está dentro daquela gaveta. A gaveta tem uma tranca. Então a janela está ali. Para a gente observar aquilo, a gente tem que conseguir criar uma chave para abrir aquilo ali. Mas para mim, é a nossa realidade. Eu não vejo como ser virtual. Eu acho que tem algo lá. É o nosso modo de ver aquilo, mas a realidade é aquela. A realidade, vamos dizer assim, é independente, vamos dizer assim, da nossa observação, da nossa virtualidade. A gente pode ver de um certo modo, mas a realidade é aquela. E, de fato, no experimento agora, a gente tem que seguir um caminho. Não tem como a gente ficar parado e achando que ele vai surgir, não. A gente tem que abrir a gaveta, pegar a chave, abrir a gaveta e observar. Mas eu acho que existe a realidade. E eu me considero teórico, mas eu tenho muito pé atrás com essas teorias, supersimetria, tem uns dois pés atrás, teoria de cordas,
Porque para você entrar, é uma matemática bem pesada e as evidências não são muito claras, entendeu? Então você vai empenhar seu tempo, vai passar sua vida naquilo. Então eu não quero ser um teórico muito longe dos dados experimentais. O meu trabalho, vamos seguir muito perto disso. E entra a questão do quanto você confia nos experimentos de hoje. Porque o LHC já é aquele experimento simples, né? Que você confia naquilo como se fosse senso comum, uma coisa bem complicada. E digo o quanto tem a influência da teoria do modelo padrão ali. Se, como o Dory chegou a citar, uma outra teoria descreveria aquelas massas que eles mediram por Higgs. Então, há de se ver isso também, o quanto o modelo ele influenciou naqueles dados coletados. Eu não tenho ainda não tenho muito conhecimento de como é feito. Eu acredito que a observação em si das coisas é independente do modelo, o modelo entra nos tratamentos de dados. Seria sendo assim. Mas eu acho que ainda dá para dizer que não é algo virtual. Porque, por exemplo, aquela ressonância em 2 telas foi medida, independente do modelo. Então agora você tem que encaixar o modelo ali, a realidade é aquela. Aquilo ali não é virtual, não depende do modelo, não depende de nada. Agora você tem que encontrar um modelo que descreva aquilo e que descreva todo o resto. Isso é um pouco difícil. Tá legal, obrigado. Tchau, você sempre fica do lado, vai pra lá, fica no lugar do bicho. E dá a tua opinião. Você está dando. Bom, eu não tenho muito conhecimento de isso, mas posso dizer que a física tem que ter os 3 aspectos: experimental, teórico e de conceitos também. Talvez a parte mais difícil sea a parte de conceito, porque uno não sabe se está errado ou não. E al final, lo que define se está bem ou não é los experimentos. Supongo. Mas, por exemplo, aquela frase que está lá, LHC, um experimento virtual, como é que você, por exemplo, o Gilson se colocou diante dessa... Eu vou ter que fazer uma votação. Dá. Essa coisa de correlação é legal, mas ela é confusa. Correlação, claro que experimento, conceito e equação andam juntos hoje em dia. A questão é a seguinte: se você não tiver o conceito, você vai ler ou não? Deixa o Tchalka. Então, Tchalka, bom, o Gilson se posicionou. Para o Gilson, o LHC não é um experimento virtual, né, Gilson? Para você, Gilson, Tchalka, como é que você observa, como é que você se coloca diante dessa afirmativa? Não. Eu acho difícil de saber, é muito difícil. Indecidível também. Bom, eu acho um pouco difícil de saber se é virtual ou não, porque... Vai ter um referendo na Grécia comigo, né? Agora nós estamos fazendo o nosso referendo aqui. O não quer dizer que não é um experimento virtual. É uma luneta, né? Galileano, lá, entendeu? E virtual é que se você não tiver o conceito, você não vai ver nada. Você vai ver um monte de dados. Não, né? Não, mas eu acho que todo experimento é assim, é um dado. Não, então, eu acho que todo experimento é basicamente um LHC. Tem os dados que você obtém e tem a teoria que você encaixa em realidade. Tem experimento virtual ou não? Que você vai... Tá, sim, já votei que não é real, como todos os outros. Só que é mais complexo você ter uma teoria que enquadra toda aquela quantidade. É que a questão da correlação, isso é uma coisa clara. Quando você faz a LHC, você mede os dados, você faz depois o que eles chamam de... tratamento de dados. O tratamento de dados é estatística. A estatística de... Como se chama? Sim. A estatística que eles fazem lá de... eles pegam uma lagrangiana e fazem uma estatística em cima da toda lagrangiana. Se você me permite uma coisa, eu acho o seguinte, assim, acho que a dificuldade em responder essa pergunta em sim ou não, pura e simplesmente é a seguinte. Obrigado, assim, no seu pressuposto, por exemplo, se você fala que a luneta é natural, que você experimenta a mecânica quântica, que são naturais, eu vou falar para você, o LHC é natural. Porque, assim, na minha opinião... Não, mas a mecânica quântica é um conceito, o LHC não é um conceito. A mecânica quântica é onda partícula. É natural porque a onda partícula foi medida naturalmente. Medido naturalmente, para mim isso não existe. Para mim, assim, tudo que você não mede no olho, e o olho pode te pregar peça. Foi o que o Luiz falou, o olho pode te pregar peça. Para mim, dentro do que você está falando,
Tudo que você não põe no olho é natural. Para mim, confusão. Quando você detecta Variância da luz, onda partícula, spin, detecção de Júpiter, tudo isso aí é experimento, é galiliano. É uma coisa que Galileu mostrou. Física Mas olha só, para mim, quando você detecta, seja por olho ou por... quando detecta que tem um núcleo de 10 a menos 15, um elétron que é menor ainda, é uma natureza, é um mundo que a gente não consegue pegar. Para mim, o Dirac botou as equações que encontraram a antipartícula. A partir da equação, dentro depois previu, depois você encontrou. Para mim, a pergunta que você faz hoje, naquela época eu ia fazer: a antipartícula é virtual ou é real? Por quê? Porque o espanto naquela época de encontrar algo que a teoria previa, para mim é idêntico hoje. Quando você pega em 1900, acharam lá no raio-x. O cara conseguiu imprimir o osso da mão dele. Em 30 anos, já estava com mecânica quântica na mão. Foi uma revolução de conhecimento que eles não estavam preparados, era tudo muito novo. Então, fazer um experimento que encontra antipartícula, encontrar o pósito, para mim, naquela época, isso era tão virtual quanto pode ser virtual hoje pegar o Higgs. Porque você não está pegando do olho, você está confiando num experimento que deu um sinal e você interpretou como sendo pósito. Por quê? Porque a teoria era tão bonitinha e tinha aquela coisinha ali e você achou. É só colocando uma coisa importante, já vou lá, uma coisinha importante é que quando houve, vamos dizer assim, nesse momento que você está se referindo exatamente da equação de Dirac, da previsão da antimatéria, vamos colocar uma pessoa como o Pauli, que estava dentro do problema, ele abjurou completamente a teoria de Dirac. Heisenberg também. Heisenberg era o homem do espinho. E ele falou: não é nada disso, isso é o momento mais triste que a física está vivendo, é a equação de Dirac. É esse tipo de pensamento. Então, quer dizer, a gente está falando de uma situação, quer dizer, agora imagina, a gente está em 1928, 1929, com pessoas como essa, o cara que é o dono do princípio da incerteza, o outro é o dono do princípio da exclusão, e esse cara está dizendo: não é nada disso, isso aí está completamente louco, isso aí é o capítulo mais triste que nós estamos vivendo no momento da física moderna. Eu estou saindo desse campo. Foi Heisenberg. E hoje a gente acha que é algo assim. Eu estou deixando esse campo, por isso que ele foi estudar magnetismo. Ele falou: eu vou sair dessa área, porque a equação de Dirac é o capítulo de Sadness, the Chapter of Physics. Então, quer dizer, a gente tem que imaginar um cara como ele. E hoje a gente olha para trás e fala: não, isso aí mediu. Não, mediu, com certeza mediu. Não, com certeza mediu. O Ivan queria colocar o justamente na parte tem uma autobiografia do Heisenberg, onde ele fala sobre o princípio de incerteza, justamente que eles falavam, por exemplo, na câmera de bolhas você vê a trajetória do elétron. Eles justamente ficavam pensando: como que tem uma incerteza se eu vejo a trajetória do elétron? Daí que ele teve a sacada de que a teoria que diz o que você pode medir. Então, na verdade, você não mede a trajetória do elétron. Você não está medindo a trajetória do elétron. Você está medindo interações do elétron com aquele meio, que criaram bolhas. Então, o que tu vê realmente são bolhas. Aquilo ali são bolhas. Para dizer que aquilo ali foi um elétron que passou ali, interagiu com o meio, você tem que ter uma teoria. Tem uma teoria, exatamente. Eu acho que o dia, você vai ter que procurar o natural, essa é a questão. Pode procurar dimensão, por equação, por conceito. Eu acho que você separa essas duas coisas. Para fazer um dia, tinha uma equação de Pauli. Mas daí ele disse: não, eu quero uma equação relativística. Ele buscou lá a equação relativista e encontrou uma equação relativística. Dada aquela equação, ele encontrou um novo natural, que vamos chamar antimatéria. Até que ponto colocar relatividade na quântica não é um conceito? Como? Até que ponto Não, colocar... não faça confusão, só uma coisa. A relatividade não é um conceito. A relatividade é uma medição. Não, o conceito que eu falo é o seguinte: você mistura a relatividade é uma medição. Relatividade. Como o Dirac falou, eu acho que eu posso encaixar relatividade no mundo quântico. Até que ponto isso não é um conceito? Vai devagar, essas discussões são muito delicadas. A gente tem que ser claro. A relatividade é uma medição.
foi feita em 1888 essa medição. Então, uma medição. A partir dessa medição, você tirou a relatividade. Então, quando ele veio aqui para fazer a equação dele, ele estava em cima de uma coisa muito concreta, uma medição. Ele era galileano, a lua de Júpiter foi vista. Daí ele viu a equação, ele bolou uma equação, e aquela equação ele tirou um novo natural. Ok? Não, tem que discordar uma coisa. A medição foi a curvatura da luz. Como? A medição foi a curvatura da luz, é só isso. Não, a velocidade era baseada na velocidade descrita, com a experiência de automóvel. Sim, mas só que a questão da inferência de Hawking. No caso do automóvel, é uma experiência tão bonita quanto a de Galileu, quanto a lua de Júpiter. Então, ela é uma medição. Entra nessa qualidade aqui. E privado que Eu estou tentando dizer que o Lawrence tentava explicar esse experimento em termos de éter e propriedades do éter. Isso. O que fez a teoria de Einstein ser melhor do que a de Lawrence para explicar isso, não é que eles tinham previsões diferentes, é que a relatividade era simplesmente mais simples. As explicações de Lawrence, que tinham uma série de propriedades do éter, que a luz propagando o éter tinha uma série de propriedades, por isso que você tinha, por exemplo, a contração do espaço. O Lawrence explicava a contração do espaço em termos da propriedade do éter, em termos da propriedade eletromagnéticas do material imerso no éter. Só que como é que a relatividade explicava isso? A geometria do espaço-tempo. A gente muda o conceito fundamental do que é o espaço-tempo e assim a gente consegue uma explicação mais simples para esses fenômenos. Mas não necessariamente leva a relatividade restrita. Relatividade restrita é mais simples, mais econômica, tem menos pressupostos, mas esteticamente... É uma concepção. É mais esteticamente bem estruturado, menos ad hoc. A diferença do Einstein para o Lawrence é que o Einstein dividiu sua medição, sentou num raio de luz e disse isso aqui. O resto é tudo igual. Assim que a gente tem, Então, quer dizer, admitir essa medição é uma coisa confusa, é uma coisa bem variante, né? É uma coisa difícil, mas ele admitiu essa medição. Então, você quer dizer, tem coisas que você vai buscar, daí o relógio anda mais pressa, lá, as coisas que fizeram, os mundos, né? Buscar o natural a partir dessa medição. Agora, vou dizer, aqui a questão, voltando do dia, o dia está fazendo. Agora, a questão é o seguinte: se hoje em dia você não tem que partir, por dizer, a quebra do Higgs, quando a gente está falando do Higgs, é uma quebra espontânea de simetria. Você tirou esse conceito da teoria de campo. Você assistiu o curso ano passado, tira da teoria de campo esse conceito. É um conceito que está lá na teoria de campo. Bem igual. Agora, com esse conceito, eu vou ver natural. Claro que daí vou medir, fazer uma nova equação, etc. Mas vou ver natural a partir desse conceito. Então, a supersimetria, polos efêmeros, para medição não é legal. Polos efêmeros tem estatística diferente. Mas eu quero, não tem o conceito, os polos efêmeros estão unidos. Daí eu vou para esse conceito e talvez encontre aí, sei lá o que for. Então, essa questão de você ver natural, você pode ver a partir de cada uma dessas maneiras. A questão são os momentos históricos. Você vive um momento histórico que o capitalismo é diferente do capitalismo medieval. O capitalismo financeiro, hoje em dia, é um momento histórico diferente. Então, quer dizer, essas coisas aqui, como você falou bem, não estão relacionadas. Ninguém duvida. A questão é o momento histórico. Como em cada momento histórico, uma é definidora. Na época de Galileu, essa aqui era a definidora. Então, se não tivesse medição, a história das histórias, todas aquelas brigas que houveram dentro de igreja, é porque tinha que ter medição. A pergunta que tem é o seguinte: a gente agora está diante de uma LHC 14 TeV, certo? Ele vai ser uma medição. O que é medição? Quer dizer, você sabe esses exemplos dessas lojas do Walmart, ela trabalha com banco de dados de pessoas. Então, a questão é que tem uma coisa que se chama o Big Data. O Big Data é uma pessoa que tem que saber ler o que aquele banco de dados está querendo dizer. Então, por exemplo, eu não sei se é mito ou é história, mas é o que fala aqui. O Big Data foi lá e leu e viu que naquele banco de dados, se você botasse fralda com cerveja junto na prateleira, você ia fazer mais venda. Daí ele teve mais venda, porque ele leu
daquele banco de dados. Um radiotelescópio. O radiotelescópio não é mais a luneta de Galileu. Ele é um cacete, todo mundo junto, apontando para a mesma direção do céu. Então você tem um banco de dados grande. Então como é que você lê aquele banco de dados? O LHC, se você comparar uma experiência de câmara de bolhas de 1930, ela era na energia de 1.2 megas. Hoje é 14 teras. Então o que aparece como banco de dados não é 2 elétrons HMI, é um cacete de coisas. Como é que você lê aquele cacete de coisas? Aí eu já não sei, eu vejo que daí o pessoal começa a fazer Monte Carlo, esqueci. Bota o modelo, começa a fazer Monte Carlo e começa a ver as coisas. Então, se você começa a ver as coisas a partir do conceito, o LHC é um instrumento virtual. Se você começa a ver as coisas a partir de uma própria medição, ele é um experimento. Isso daí, viu uma coisa de 2 teras, está ali, eu sei fazer isso aí. Então, essa é a questão que apenas eu coloco como votação. Mas olha só, quando fala que mediu coisas de 2 teras, até isso, assim, pelo menos pelo experimento eu não entendo muita coisa não. Praticamente zero. Principalmente esse aí que é grande. Mas quando fala que mediu algo de 2 teras, isso está baseado nas interações. Que você supõe existir pelo modelo que você criou. Então, para mim, dentro dessa linha que você colocou, encontrar algo de 2 teras não seria uma medição, porque ela também tem o conceito. Porque assim, você está se baseando em tudo que você fala que é interação entre partículas, no que ela faz, no rastro que ela deixa, entre aspas, para poder falar, então eu detectei algo de 2 teras. Não existe essa medida limpa em qualquer experimento que você dependa de um computador que meça, que pegue, põe um banco de dados. Esse banco de dados, ele vai estar baseado, nesse caso, fortemente no que você supõe ser uma interação. O LHC é assim, você tem aquela pletora de dados, né? 1 trilhão de dados que sai de um certo experimento. Aí agora, o que eu vou ver aí? Aí eu tenho um fóton para cá, outro fóton para lá. O que esses 2 fótons têm a ver com o Higgs? Aí você já sabe o modelo padrão. Você sabe que o Higgs pode decair desse modo, desse modo, desse modo. Se o Higgs decair desse modo, ele vai gerar jets com uma certa geometria. Se ele decair nesse objeto, ele vai gerar jets com outra geometria. Então você já vem com esses pressupostos. Você já sabe o que você está esperando, né? Então, e você se orienta. Você se orienta pelos resultados do modelo. Você não vai assim, eu tenho os dados e agora o que eu faço diante desses dados? Eu vou ler esses dados com uma certa luneta. Qual é a minha luneta? É o modelo padrão. De repente você fala, não, minha luneta não é o modelo padrão, minha luneta é a supersimetria. O LHC não é feito só para o modelo padrão, ele é feito para o modelo padrão e além. Então você pode, por exemplo, essa ressonância. Essa ressonância. Oi? Falando, melhor analogia, acho que seria ver por um prisma, né? Você coloca talvez, se você só com o modelo padrão, se você for procurar, você está perdendo coisas. Está perdendo muito. Porque seu prisma não consegue estender, né, essas outras coisas. Isso. Você vai ter dados, mas você não vai saber ver nada com aquele dado se você não conhecer a supersimetria. Se você conhecer, por exemplo, física de dimensões mais altas, será que você já sabe o que você pode esperar de dimensões mais altas? Então você vai lá no LHC. Agora, esses dados todos, será que eu vou correlacionar isso que eu estou vendo? A palavra é correlacionar, como você disse, com o modelo que eu tenho em mãos, que é um modelo de dimensões mais altas. Então, quer dizer, eu acho que o LHC, ele choca próton com próton e gera tudo. Agora, como é que você vai ler esses dados, né? Então, você agora vai organizar. Eu acho que é que nem o DNA. Você, depois de muito tempo, conseguiu decodificar toda a cadeia do DNA. Ele estava lá, você não sabia ler. Agora você sabe. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que se você não vai conseguir... o LHC não significa nada se você não tiver um modelo. Por exemplo, quando eu estudei a cadeia do benzeno, todo mundo media o benzeno, mas ninguém só conseguia interpretar aquilo em termos de aquilo fundamental. Até que no ano que a gente teve a ideia de se a cadeia for circular. Foquipulé, né? Que daí só assim que conseguiram
explicar os fenômenos. Quer dizer, tem que ter uma ideia. Tem que ter um modelo, né? Tem que ter um modelo. Porque, eu não quero partir para a filosofia, porque eu também não sou nem bom nisso, mas assim, a gente se pensar o que você faz na vida, qual a opinião na vida que você emite se você não tem um modelo por trás? Você sempre, isso é feio, isso não é feio, isso pode, isso não pode. Cara, em que momento você diz, olha, agora eu vou fazer uma declaração que é completamente model independent. Vou falar uma coisa agora que não depende de modelo nenhum, eu não consigo. Sempre você traz um modelo com você de comportamento. Então eu acho que na física é um pouco isso. Você não consegue ler o dado. O LHC, nesse sentido eu dizia, o LHC é um experimento virtual. Eu penso que ele seja um experimento, na minha opinião, né? Não é preciso ninguém, eu estou só dando meu argumento. É que eu produzo 1 trilhão de dados, que é o caso do Higgs. Eu preciso de um background de 1 trilhão de dados para tirar um Higgs. Um Higgs é produzido 1 a cada 1 trilhão de eventos, 10 a 12. Então, como é que eu vou saber que dentro desses 10 a 12 eventos eu tenho Higgs, se eu não tenho um modelo, se eu não sei como ele decai, se eu não sei quais são os canais de decaimento, né? Então, eu acho que é difícil você tirar, ele está aí, o experimento é real no sentido de que ele te dá dados. Isso, eu considero o experimento até os dados brutos. Isso para mim é um experimento. Isso é experimento real, isso a está parte acontecendo. já é um modelo, mas a física toda é assim. Agora, como é que eu vou ler? É mais difícil. Eu considero que o experimento é mais difícil de ler. A pergunta que eu faço é a seguinte, por exemplo, quando você tem uma ressonância, a ressonância é um absoluto? Acho que você colocou. A ressonância é um absoluto, você viu uma ressonância, agora a interpretação da ressonância depende também do modelo. Você viu uma ressonância, 121 GeV lá. Aquilo ali é uma ressonância, acabou. Ou você, inclusive, precisou do modelo para ter ressonância, ou você, dado uma ressonância, ela pode ter múltiplas interpretações do modelo. São duas perguntas, entendeu? Eu não sei responder nenhuma. Eu não sei se a ressonância é um absoluto. Esse Higgs, por exemplo, vamos centrar no Higgs, no 125.6 GeV, né? É uma ressonância. Como é que se chegou? Se vocês virem, né, o gráfico lá do Atlas e do CMS que foram publicados em agosto de 2012, a ressonância é uma protuberância que se ninguém... Olha, se eu vamos dizer assim, como teórico de meia tigela, fosse olhar aquilo, eu jamais diria que tinha uma ressonância. Se eu te avisar a contar, né? Aqui, ó. É um morrinho de... Quando você pega uma ressonância que é aquele pico, tudo bem, tá na cara. Mas ali, cara, parece um defeito da curva. Mas agora, como é que se chegou aquilo? Por reconstituição. 2 fótons, então eu sei que a correlação entre esses 2 fótons me leva a essa ressonância. Agora, a ressonância está lá. A ressonância é um absoluto ou não? Hoje, o que está se fazendo agora? Aquilo ali realmente é o Higgs, o modelo padrão? Ou seja, a massa está na faixa esperada. O spin é 0. A partícula é neutra. E a partícula é escalar. Eu sei 4 coisas sobre ela que me dizem, eu estou na pista do Higgs, do modelo padrão. Agora, essa ressonância, eu não sei os acoplamentos dela com o setor de matéria, eu não sei mais nada sobre ela, eu não sei a dinâmica dela, o que eu sei são as propriedades cinemáticas dela. Eu sei que ela tem massa, spin, carga e paridade, mas eu não sei, por exemplo, quais são os acoplamentos dela. Então, essa ressonância está lá. Ela é elementar ou é composta? Também não sabemos. Então a pergunta é, daqui a quanto tempo, né, nós vamos saber que essa ressonância é realmente o Higgs do modelo padrão? Então, olha, a questão que você está colocando, se a ressonância é um absoluto ou não é. Nós não sabemos ainda se essa ressonância tem todas as propriedades do Higgs do modelo padrão. Está dizendo o seguinte, nós não estamos na direção errada. Tinha que aparecer entre 119 e 129 GeV. Apareceu em 125, bem no meio. Apareceu. Tem spin 0, é neutra e tem paridade e escalar, não é pseudo-escalar. Então, beleza. Porque até um tempo atrás, até abril de 2013, não se sabia nem se ela tinha spin 2 ou spin 0. Aí depois que o spin não é 2, não podia ser 1, porque tem um teorema de Young e de Landau que diz que toda partícula, nunca uma partícula de spin 1 pode decair em 2 fótons.
jamais, por argumentos fundamentais de teoria quântica de campos, o objeto de spin 1 nunca pode decair em 2 fótons. Então, como aquele objeto decair em 2 fótons, já se sabia que o spin era 1. Mas ficou-se por praticamente 10 meses sem saber se o spin era 0 ou se o spin era 2. Até que se acertou, não, o spin é 0, não é 2. Então, a gente está caminhando na identificação da ressonância. Então, agora, essa ressonância é absoluta? Não, porque a gente não sabe dos acoplamentos dela. Quer dizer, a gente vai precisar de fazer mais experimento, o LHC vai ter que fazer mais experimentos, Higgs, TMS e Atlas, para ver se realmente os acoplamentos conferem com os acoplamentos do modelo padrão. Então, se eu não tiver um modelo padrão, eu não sei nem saber se isso é o Higgs ou não, professor. Sim, a ressonância está lá. A ressonância está lá, isso. Então, nesse caso, considera absoluto. Isso. Ela está lá, só não sei o que é. O senhor citou esse teorema aí do Yang. O que seria mais fundamental? Pensar, igual o senhor uma vez expôs para a gente, que o spin 1 não poderia, pois senão quebraria a simetria do vácuo? Ou então a ideia desse teorema? O que seria assim mais... Eu acho que quer dizer, o spin não poder se condensar, a gente hoje sabe que você espera até pequenos desvios da simetria do grupo de Lorentz. Então não é tão assim, fora de propósito hoje em dia se pensar isso. O Bose de Higgs tem spin 1? Não, ele não pode ter spin 1, não, aí não ele não pode, não é por isso, ele não pode ter spin 1 porque um objeto de spin 1, por conservação de momento angular, um objeto de spin 1 nunca pode decair em 2 fótons. Então é um teorema, lei de conservação. É que eu acho que ano passado, em algum momento, o senhor elaborou a questão por intermédio da simetria. Por que você não poderia ter um bóson de Higgs com o spin 1? Vamos dizer assim, quer dizer, teoricamente, o que você espera é que um objeto que se condense no vácuo não possa ter spin 1, tá certo? Agora, por que essa ressonância, a questão experimental agora, por que essa ressonância não poderia ter spin 1? Porque ela decai em 2 fótons. Então, a questão experimental. Agora, teoricamente, como o modelo padrão ele pressupõe que a invariância de Lorentz seja um elemento fundamental, quer dizer, o modelo padrão ele baseia-se fortemente na invariância de Lorentz, então a invariância de Lorentz proíbe um objeto com spin 1 ter valor esperado no vácuo, ou seja, quebrar a simetria. Então, aí são duas justificativas. São duas justificativas. Assim, só para em relação à votação do Dória, sendo aqui uma anedota. Já votei. Só para você, assim, só para tentar argumentar que a votação do Dória é uma votação virtual. Por quê? Não, porque assim, por exemplo, a minha resposta para ele, tudo que é questão filosófica, eu acho que assim, o que é verdade depende do seu ponto de comparação, digamos assim. Por exemplo, o professor lá é alto ou baixo? Não posso responder. Se ele me falar o que é alto e o que é baixo, eu não tenho como responder. Então assim, se você me falar que para você, assim, na sua concepção, detectar o pósito foi um experimento real, eu vou falar, o LHC é real. Se você falar detectar o pósito foi um experimento virtual, eu vou falar, ele é virtual. Então a minha resposta para o Dória depende do que ele acha, por exemplo, dos experimentos. Depende do modelo. Então, depende da concepção dele. Da concepção. Então a votação dele acaba sendo também um pouco virtual. Porque a minha resposta depende do que ele fala. Assim, para mim é a mesma coisa. Não, essa comparação é boa. A descoberta do pósito, ela se coloca num contexto muito parecido com a descoberta do LHC. Com a descoberta do Higgs no LHC. Porque você tem um modelo, você tem uma teoria que faz uma previsão. Aqui é a mesma coisa. Você tem uma teoria baseada num conceito e esse conceito, quer dizer, te levou o raciocínio abstrato, a construção intelectual, te levou à previsão de um campo escalar fundamental da natureza. Se for uma argumentação lá do Salan, era um jogo intelectual, a existência de um campo que pudesse estar por trás da origem da massa, etc. Daí Higgs mostra que não, esse campo é mais do que um campo, ele gera uma partícula, ele tem uma partícula associada, aí faz-se uma primeira previsão. Então, além de ter um campo, porque poderia ter um campo escalar que ficasse por isso mesmo, um campo nada mais é do que uma distribuição de energia e de momento no espaço.
Se ele é partícula ou não é outra história. Mas aí Higgs mostra, não, esse campo não é só campo, ele é partícula também, ele gera partícula. Aí você já faz uma previsão, e aí você vai. Mede um pouco como a previsão do pósitron, né? A equação de Dirac. Dirac também, quando construiu a equação, o que segurou a equação de Dirac não foi a existência do pósitron, a existência do pósitron, a previsão do pósitron foi 3 anos depois. Em 1928, quando ele escreveu a equação dele, o sucesso dele foi a razão giromagnética do elétron. Até então se colocava G igual a 2 à mão, e Dirac, a equação de Dirac dá G igual a 2. Quer dizer, o primeiro impacto da equação de Dirac foi dar o G igual a 2. Isso já em 1928, porque já se sabia que já tinha se colocado, né, o G igual a 2 antes, mas por decreto. Aí a equação de Dirac dá o G igual a 2, isso deu força para ele. E aí ele foi analisar a equação mais a fundo e chegou... Aí ele fez o trabalho do próton, aí tentou ver se o próton não poderia ser um anti... Aí ele se baseou naquela questão, por que a carga do próton e a carga do elétron diferem por na ordem de 10 a menos 23, a diferença entre a massa do próton e a carga do próton e do elétron, a diferença está na 23ª casa decimal. É uma diferença mesmo ou uma imprecisão? Não, já é uma imprecisão, você não tem imprecisão para tudo, quer dizer, o erro experimental é de 10 a menos 23. Então você tem, em 23 ordens de grandeza, você garante que a carga do próton é igual à carga do elétron. Mas pode ser muito mais, então. Pode ser. Mas já nesse ponto já seria, eu acho que assim, a equação de Dirac, ela conseguiu explicar coisas e prever coisas. Por isso é uma boa teoria, isso se espera na teoria. As equações do Salan, assim, o que ele desenvolveu, ele conseguiu explicar coisas e prever coisas. Por exemplo, o Higgs saiu dali. Tudo bem que depois veio o mecanismo, agora assim, o que ele tinha feito, conseguiu explicar e prever. Eu acho que a ideia de uma boa teoria é você prever, você substitui um modelo, que o modelo, vamos dizer, descreve o que você tem, mas sem princípios fundamentais. Então a boa teoria, ela vai substituir algum modelo pré-existente e vai fazer previsões de longo alcance às custas de um número pequeno de parâmetros, vamos dizer assim. Isso seria a ideia de uma boa teoria. Então, eu acho que, dentro dessa perspectiva, eu não saberia, mas eu também posso perguntar experimentais mais, experimentais mesmo de plantão, mas a questão é, se você conseguiria ler os dados do modelo padrão, do LHC, sem ter um modelo padrão, pelo menos ter um modelo padrão. Daí já vem a questão da necessidade de teorias alternativas. Sei. Então, se você tem uma teoria alternativa, que você pode ter a massa dos dados, dos zeros, não é uma coisa muito difícil, e que não precisa ter o Higgs, na tua teoria, você não precisa ter o Higgs. Certo. Mas você tem as interações lá, a eletrofraca, o que é? Fóton, W e zero. Se você conseguir fazer aquelas interações com neutrinos e elétrons sem massa, neutrino sem massa, elétron com massa, você não está no Higgs. Daí você diz, bom, mas eu encontrei o Higgs. E daí vem a pessoa que defende a teoria e ela diz, bom, você tem esse gráfico aqui de 0 de 0, de 0 de 0, daí esse gráfico aqui, o fóton, você não tem no Higgs, na teoria do Higgs. Entende assim? Cria a discussão. É difícil a gente ter certeza. Mas um cara diz, não, eu encontrei o Higgs, da outra pessoa que faça tudo que você tem, todas as suas correntes dentro, sem Higgs. Tudo bem. Daí, ele pergunta, eu quero que você me dê o Z0, Z0 para o teu Higgs que você encontrou. E daí não tem Z0, Z0 na interação dele, mas tem o Higgs que encontrou. E daí o outro cara encontrou o Z0, Z0. Entendeu assim? Como é que fica? Entendeu assim? Então, eu volto a dizer o seguinte, quer dizer, a gente vive numa época, isso que eu acho que vocês têm que entender, é uma época rica de ideias. Tem ideias muitas, múltiplas, algumas profundas, outras, mas todas capazes de desenvolver trabalho, discussões, etc. Então, no meu resumo, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente vive numa época, quando assim como a época que o Galileu teve que se fixar na medição, eu acho que na nossa época a gente tem que se fixar no conceito. Então, a partir do conceito, você tira o Higgs, você tira a matéria escura, tira a alta interação de fótons, neutrinos com massa, sem massa, o que for, você vai ter que estar com um conceito. Entendeu? Assim, qual é o conceito? Essa é uma outra discussão. Mas eu acho que na época de Galileu, se você não tivesse como uma medição, o pessoal não poderia te escutar.
Hoje você diz, eu estou com uma medição, eu não sei se é tão forte isso. Eu não sei se é mais tão forte. Esse é o meu raciocínio. Eu só quero fazer uma votação para ver. Acho que a física de conceito é uma questão de ocasião. Por exemplo, eu acho que se a mecânica quântica fosse, se Dirac tivesse nascido e proposto de alguma forma a mecânica quântica há 50 anos antes, num tempo suficientemente antes de ter o experimento possível para poder fazer, você ia ter tantas teorias também, tipo hoje. Eu acho que o que fez o nosso momento atual ter tantas teorias possíveis, esses vários modelos tentam explicar por aqui, por ali, por lá, é que você não tinha e não tem ainda experimentos acessíveis para aquela faixa de energia. Porque o experimento ficava cortando, né? Então, na época da equação de Dirac, já tinha um experimento lá que podia ser feito 3 anos depois. Fez experimento, bateu, as outras que eventualmente previam coisas diferentes, morreram. Deixa eu colocar uma coisa na direção do Dória, assim, vamos fazer uma... Fala, Pedro, eu queria fazer uma observação, uma analogia de que para você interpretar uma medição, você precisa de uma analogia para ilustrar isso, né? Você tem que interpretar uma medição, você precisa de um conceito. Vamos voltar lá 500, 1000 anos atrás. Sou uma pessoa, não sei nada, não existe ciência como a gente conhece hoje. Eu sento um dia aqui e fico olhando o dia inteiro para o céu. Vou ver o sol eu vou ver o sol fazendo isso. Isso é uma medição para mim. Eu vou falar, o sol gira em torno da Terra. Certo? Agora, mas sei lá, pode ter um cara na mesma época de, sei lá, uma outra tribo, ele tem uma religião. Não, o sol é meu Deus. Então ele tem que aquilo tudo, metaforicamente falando, gira em torno do sol. Aí vai olhar para o céu e vai ver o sol fazendo a mesma coisa. Então ele fala, não, eu não estou girando em torno do sol. Sei lá, o sol está parado, mas sei lá, a Terra que está rotacionando, eu tenho essa sensação. Assim, O primeiro caso que a gente assim, mas é uma analogia para ilustrar isso, né? Às vezes você pode estar 2 pessoas vendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e dependendo nesse caso, né, crença e fé, o que seria o conceito ali, você pode dar interpretação diferente. Como você vai diferenciar uma da outra, qual que está certo? Você vai ter que olhar outras coisas. Isso aí foi só para ilustrar. Eu acho que isso é um ponto. E aí, uma outra coisa, um exemplo agora mais real, né? É que quando o Hubble ele fez o experimento dele, lá, que ele falou, não, o universo é em expansão. Se você for ver o gráfico original que ele fez, é uma bagunça. Tipo, é um bolão de... Não, aqui tem uma reta. Ele pegou uns pontos, né? Foi colocando lá no gráfico. Deu um troço assim, tipo, assim, um bolão assim, ele falou, tem uma reta aqui. Foi isso mesmo. Por que ele fez isso? Aí eu não conheço a história, né, mas acredito que foi porque ele já sabia daquela história do Einstein. Ele fez a relatividade geral, ele colocou a constante cosmológica, só que depois ele tirou, porque ele acreditava que o universo era estático e tudo mais, né? Você que fala, não, calma aí, eu sei dessa história que pode ter uma constante cosmológica, pode ter um universo em expansão, etc. Então vou colocar uma reta aqui. Hoje em dia, obviamente, se faz isso com muito mais precisão, né? E você de fato vê que tem uma reta ali bem ajustada. Mas como ele fez originalmente... Você pega um gráfico todo, uma caixinha no início lá que ele encontrou. Isso dá uma para força a essência, tem que ter um conceito, um conceito ou uma crença. Oi, fala, o Gilson para te guiar, né? Gilson dá uma parte. Como eu falo de experimento real, peguei um caso dele observando o Sol. A trajetória do Sol é a mesma que 2. Para mim, o experimento é aquilo. Esse é o ponto, são 2 pessoas observando a mesma coisa do mesmo jeito. O que cada um colocou foi o modelo dele. Sim, exatamente. Baseado ali em religião, né? Talvez não. Fazendo analogia com o SCC, eu vejo que o dado bruto é o experimento real, o experimento absoluto. É isso que a interpretação que entra os modelos ali. A diferença é que agora é bem mais complexo. Mas aí que vem a questão, assim, você pega e fala, o Big foi medido com 1 milhão de eventos. Se você tem, vamos dizer, 5 conceitos, 5, vamos dizer, lagrangianos diferentes, para você ler esses 5 milhões de eventos, imagina que você vai ter... Não vai ser assim tão linear, tem íris,
assim, o outro cara não quer, vai ter isso aqui, assim. Então, eu acho que a discussão tem que colocar assim, se eu tiver o LHC com 5 conceitos, como é que eu vou ler o LHC? Vai ser unívoco a leitura? Um vai ter que os outros estão errados. Cada um vai ter uma parte da orelha, do corpo. Assim. Dória, deixa eu dar uma... Assim, ou também raciocinando em cima da discussão. Conceito. Se a gente pensar o seguinte, assim, o homem equação, que era o Dirac, até que ponto, né, a equação dele, ou vamos pensar, a partir de Dirac, dessa física assim, mais fundamental, ao longo de, vamos dizer, de 1926 para cá, vamos percorrer aí esses praticamente 89 anos aí de física mais moderna, o que foi o conceito vindo na frente, né? Se a gente for olhar, eu não chamaria muito isso de conceito. O que motivou Dirac desde o início, que era saber se o elétron tinha estrutura ou não, era a questão, quer dizer, tem sempre um dado observacional que pode não ser necessariamente assim, o resultado de um experimento, mas é um dado que te motiva a buscar uma equação e um conceito. Quando ele queria ver por que a carga do próton e a carga do elétron coincidem, apesar de eles serem muito diferentes, ele tinha um problema bem definido em mente, que era um problema proveniente de experimento. Então, ele não foi interpretar o experimento, ele tinha um resultado que chamou a atenção dele, despertou a curiosidade dele e, claro, ele imaginou que eu estou num momento, eu tenho elétrons que podem ser muito velozes, eu conheço a relatividade, será que o que estava por trás, a discussão do spin, que era a discussão de Pauli, que não tinha uma descrição relativista para o spin, o que eles achavam é que nesse momento toda a física fundamental tem que passar pela relatividade, então o conceito de spin tinha que passar pela relatividade. Então Dirac constrói a equação de Dirac, mas ele tinha em mente uma outra coisa, ele tinha em mente entender a carga elétrica, que até então só havia duas partículas carregadas na natureza, o elétron e o próton, muito diferentes um do outro, mas com a mesma carga. Então isso chamou a atenção dele. Depois, vamos dizer, qual é o outro resultado? Aí isso fez com que ele escrevesse a equação, chegou à antimatéria. Então ele gerou uma equação a partir de uma curiosidade ou de um desafio experimental. Segundo, a violação da energia do momento dos decaimentos fracos. Aí Pauli fala de uma matéria escura, poderia ser o neutrino. Se falou na época, não pode ser violação da conservação da energia, as leis da física mudam. Não, ele falou, não, pode ser que seja uma nova partícula. Então isso aí fez a previsão de uma nova partícula também. Depois, qual foi a outra previsão? Yukawa. Yukawa previu os mesons pi. Por que ele previu os mesons pi? Porque ele sabia que tinha uma interação entre próton e nêutron, ele tinha um dado experimental, tem uma interação entre próton e nêutron, que não é uma interação eletromagnética e não é uma interação fraca. É uma outra interação. O que pode estar fazendo essa interação aglutinar para formar o átomo, o núcleo atômico? Então ele tinha um dado também. O dado dele era a ligação do núcleo atômico, a formação do núcleo atômico. Ele tinha vamos dizer assim, um estímulo, um desafio experimental, ou vamos dizer assim, uma situação concreta, né, para poder fazer o conceito, prever o partícula e tal. Aí a gente vai caminhando. Aí, claro, a teoria de campo estava evoluindo, mas assim, se a gente chega na década de 50, por que Gell-Mann previu a existência dos quarks também? Foi um mero conceito? Não. Havia já uma proliferação imensa de partículas subnucleares. Então, pensamento mesmo era, isso deve ser reprodução de alguma estrutura mais fundamental. Então aí Gell-Mann chegou, propôs a simetria SO3, chegou aos quarks. E aí a gente vai caminhando. A própria supersimetria, será que ela é um mero conceito? Eu quero misturar férmions com bósons, ou eu tenho uma motivação que pode estar por trás da supersimetria também? Será que eu tenho alguma provocação real, né, que possa me levar a um conceito, que aí a partir desse conceito eu vou fazer previsões? Então, o que poderia estar por trás da supersimetria também que me levaria a... No fundo, a supersimetria não nasceu porque a gente quer misturar férmion com bóson. Se a gente for olhar a discussão,
A discussão da supersimetria, ela nasce lá em 71, 72, ligada ao confinamento. O que você tinha era, né, por que a força nuclear é confinante, e aí, no estudo dessa força nuclear confinante, você conseguiria ter uma explicação mais razoável para aquilo que você estava vendo, se houvesse uma transformação que misturava férmions com bósons. Mas a supersimetria não nasceu simplesmente dentro de uma busca filosófica de dizer existem bósons e férmions, então bósons e férmions são degenerados, são a mesma coisa. Não, tinha um problema concreto, que na verdade era o problema da força nuclear confinante. Então, o que a gente tem que se perguntar, eu acho que o conceito desempenha um papel importante aí, mas o que eu estou querendo saber, querendo refletir com vocês, é que não parece que o conceito sai do nada. Porque eu poderia chegar aqui com um conceito que sai do nada e tentar propor uma física a partir desse conceito. Mas se a gente for olhar a história de todos esses desenvolvimentos mais recentes e que levaram a teorias mais abstratas, a conceitos mais abstratos, como o conceito de simetria, tudo isso veio de uma provocação real. Tinha um desafio experimental ou um desafio observado por trás da questão. E o conceito veio instigado por esse desafio. Como você está colocando, eu não sei se essa é a sua colocação, porque como você está colocando, me corrija, eu estou colocando tudo isso para perguntar a você se, quando você diz que a física de hoje é uma física de conceito, poderia ser um conceito que eu tiro do bolso sem nenhuma conexão com a realidade, ou eu vou tirar sempre do bolso o conceito, mas eu estou vivendo um problema real que pode não ser exatamente assim, um resultado direto de um experimento, não é a interpretação de um experimento, mas é um dado que se constitui a partir de um experimento, como por que a carga do próton é a carga do elétron, por que há proliferação de partículas nucleares, por que o próton e o nêutron se aglutinam no interior do núcleo, por que a força entre o próton e o nêutron não é repulsiva. Então eu estou colocando isso. Quando você diz que a física de hoje deveria ser uma nova física, no sentido que é uma física de conceito, esse conceito é o quê? Ele vem da onde? Eu responderia o seguinte, comparando a relatividade restrita com a relatividade geral. Para mim, a relatividade restrita, todas são conceitos. Uma hora é conceito, mas da onde vem o conceito? A relatividade restrita, ela vem de uma medição. Então, da medição, ela, eu estou tentando que a gente conhece, se transforma num conceito. Então, espaço-tempo, massa-energia, etc. Mas ela vem da origem da medição. A relatividade geral, ela, como você falou, tira do bolso. Entendeu? Ele tirou do bolso e havia uma percepção. Do espaço puro, etc. Então, ele partiu de conceito, e claro, teve medição. Então, quando o Gell-Mann coloca a partícula ômega mais, né? Quer dizer, ele vem mais ou menos nessa cozinha que você está falando. A pessoa vem ali trabalhando com experiência, e de repente ele começa a ver que, digamos, poderia ter um modelo de quarto, podia ser S3 ou SP2, se for, mas aí de repente o modelo diz, bom, é esse o meu conceito, S3. E daí ele tira, mas ele vem numa cozinha. Ele vem numa cozinha para tirar aquilo ali. Então, eu acho que muitas vezes os conceitos emergem de uma cozinha ligado a uma medição. Então, volto a dizer, o conceito de mecânica quântica vem de uma medição, certo? O conceito de spin vem de uma medição, certo? O conceito não é conceito, por exemplo, uma medição também que está aí, matéria escura, é uma medição que acontece. Então, ela está querendo encontrar um conceito, certo? Agora, o LHC, ele pula de 2 TeV para 14 TeVs. Quer dizer, uma faixa de energia que mudou completamente. Ele pula de 200 GeVs para 14 TeVs. Para 14 TeVs, na verdade. Então, ele muda assim, fica assim. E daí, você diz, bom, agora como é que com 200 GeVs eu poderia vir com essa cozinha do Gell-Mann? O T-Quark, a cozinha do Deep Net Scattering. Quer dizer, eu estou vendo assim as coisas ali, olha, tem mais uma coisa, está ajeitando, e daí eu cheguei até 200 GeV, a própria eletrofraca, veio em 1930 com o W, enfim, o W já é de 1968. Então, mas agora a gente vai ter um grande salto. Um grande salto. E esse grande salto
você vai ver como, quando você vai perceber, você diz ali, no nível do Higgs, entendeu? Já tem 1 milhão de eventos, quando você tiver 14 TeVs, você vai ter quantos milhões de eventos, cara? Trilhões. Hein? Trilhões. 1 trilhão, né? É, 10 a 12. Quando você tiver 14, você vai ver o quê? Vai ver uma população, entendeu? Quer dizer, qual é a população da Next City? 20 milhões? 25, sei lá. Então, porra, 1 trilhão, você identificar uma coisa? Só um minutinho. Quando você falou que você deu alguns exemplos de conceitos, vieram da medição, você deu alguns exemplos. Só para fazer o contraposto, poder comparar, poder ter uma visão um pouco mais linear aqui, me dê exemplo de conceitos assim, que para você não vieram de experimentos. Então, para poder assim. É isso que eu estava querendo chegar. Relatividade geral. Você falou, mas fala mais alguns conceitos que vieram. Relatividade geral, supersimetria, supergravidade, todas as turmas que para mim, esse Guts que está falando, toda essa turma não veio do experimento. Mas a relatividade geral tinha um problema por trás da relatividade geral, que é a coincidência da massa gravitacional com a massa inercial, que é o problema que o Einstein tinha na cabeça. Eu acho que é um pouco isso, é uma provocação que está por trás do conceito. Eu acho que nessa época também já tinha um problema com o periódico de Mercúrio, embora ela não fosse, não tivesse no primeiro plano com o Einstein também, mas já tinha esse problema. Já era um problema experimental, né? Porque às vezes eu acho que é complicado, é que assim, é minha visão, pelo menos, não é verdadeira, mas é minha. A ciência não é uma coisa dissociada de uma parte da outra. Ela evolui e uma coisa causa a próxima. Então, quando fala supersimetria, talvez não existisse um problema imediato a ela, mas ela se remetia a um problema. A relatividade geral, se você parar para pensar, talvez não tivesse um problema imediato. Assim, mas eu acho que tinha, o gosto da massa inercial gravitacional. Mas, por exemplo, a medição lá trouxe a realidade restrita. Quando eu olho a relatividade geral, é como se eu fosse enxergar a mecânica newtoniana só para movimento constante, sem aceleração. Então, quando o Einstein propôs a geral, assim, o que ele fez, na minha visão também, foi dar um tratamento mais realístico. O mundo não é feito de movimento constante. Então, ele simplesmente deu um passo além. Então, eu também não consigo ver muito separado a restrita da geral. Mas eu acho o seguinte, tem que tomar cuidado com a gradação das palavras. Ele não estava preocupado com uma medição, entendeu? Quando você falou do Dirac, ele estava preocupado com uma medição no momento o chegou a 2. Por ele então, também. Então, mas aquilo deu para ele, a base para ele, a partir de agora eu posso jogar meu jogo. Então, eu acho que, agora, eu acho que a física, da maneira que eu vejo, a partir dos anos 70, ela caiu inteiramente na questão de conceito, essa conceito de unificação, isso é um conceito fortíssimo. Eu acho que coincide com o momento física. Eu acho que coincide com o momento em que a energia ficou tão alta que não tinha como experimentar mais. Eu acho que caiu, ou seja, quando chegou em 70, começou a lidar com energias de interação tão altas e tão fora da realidade de medição, que eu acho que coincidiu essas coisas. Tem um ano, em 1974, o Mike Green lá e o Schwartz calcularam a 10 dimensões o cancelamento da anomalia com supercórtex. Em 1984. 84, isso. 84. Então, o que eles estavam buscando ali? Era um conceito de unificação, eles estavam vivendo um conceito, eles não estavam vivendo nenhuma medição. Entendeu assim? Então, bom, tudo bem, cada um de nós sabe entender. A questão é o seguinte, o LHC, que sai de 200 GeVs para 14 TeVs, será que ele vai viver tipo Gelman, mais uma coisinha, um alongamento, mais uma coisa tipo assim? Ou ele vai exigir de você, ele vai ter um conceito para mim, ler esse banco de dados. Eu quero ler esse banco de dados. Você tem algum conceito? Assim,
eu entendo, isso é verdade, mas assim, eu acho que a leitura do banco, eu acho que para a minha geração, a gente apanhou muito, a gente lá no PUC, eu me lembro, vou dar um exemplo para vocês. Na época da PUC, uma vez tinha uma discussão, tipo essa coisa aqui. E daí o Luciano, falando, né, o professor Videira, né? Daí a gente perguntou, professor, quais foram os maiores físicos, assim, né? E daí o Luciano era Einstein, né? Coisa tipo assim. E daí o Svieca foi Galileu. E daí todo mundo, a gente assim, mais jovem, assim, por que o Svieca era o teórico ali maior, né? Por que ele era Galileu? E daí o Svieca vai dizendo, o experimento é tudo, né? E o Svieca era teórico mesmo. Assim, então, quer dizer, a gente vive uma época, para nós, é muito clara a questão do experimento, muito clara. Só que o experimento, para vocês notarem, de Galileu era 1 a 1. Hoje o cara pega 1 trilhão. Como é que eu, em 1 trilhão, vou identificar uma coisa? O Galileu olhava uma luneta, ele via lá a Lua saindo da luneta, né? Daí ele começou a dizer, essa Lua está saindo porque ela está girando. Entendeu assim? Ganimedes. Entendeu assim? E daí que ele pegou. Entendeu assim? Então, mas era uma coisa, mas o cara que fazia experiência em 1930, agora, etc., ele fazia com 1,2 metros. Quer dizer, dá para gerar uma eletrohipólise. Então, o que ele via numa câmara de bolha era um par de eletrohipólise. Acho que até 1950 sempre foi aquelas partículas Ds que apareciam, tudo assim, o número que você via identificava. Hoje você parte com 1 trilhão, o que é medir 1 trilhão? Você fica na mesma coisa da biquideira do Walmart. Não sei se vocês veem no jornal às vezes, essa coisa de grampear computador, depois, para pegar terrorista, eles não pegam o terrorista. Eles pegam o terrorista depois que o crime acontece. Porque daí eles vão lá e eles têm a rede. Eles têm a rede, eles têm os nossos meios. Os dados estão lá, né? Você diz, os dados estão lá. Mas depois que acontece o evento, que eles têm o modelo, daí ele pega toda a rede do pessoal. Eles vão lá e pegam. Mas eles têm que o evento acontecer. O tem que acontecer. Eles não preveem, né? E eles não conseguem prever. Entendeu assim? Que é 1 milhão de dados, entendeu assim? Então, eu só quero dizer o seguinte, quer dizer, hoje em dia o que é experimento, eu não sei o que é experimento, eu não sou experimental, não sei nada. Estou falando aqui filosoficamente, mas todo mundo sabe que com 1 milhão a coisa é diferente. Então é diferente de Galileu. Então eu acho que o LHC, para mim, eu pessoalmente, acho que para mim é um experimento virtual. Se eu não tiver um modelo, eu não sei o que eu vou estar vendo. Agora, a pergunta que eu quero ver nessa época de LHC, vai até 2030, é se você tiver 5 ou 6 modelos, como é que vai ser a história? Entende? Como é que vai ser? Porque os modelos, eles dizem coisas comuns e coisas não comuns que se antagonizam. E como é que fica? Então, eu acho que o significado de medição, ele está diante do corte epistemológico. E essa é a minha... Eu acho que a gente tem que admitir isso. Agora, uma coisa que eu vou pegar para vocês. Você, de repente, vai dizer, pega eletromagnetismo. Eletromagnetismo, não precisa ser LHC. Você tem 34 modelos de eletromagnetismo diferentes de Max. Esses 34 modelos de eletromagnetismo, eles têm relação de dispersão diferente de Max. Então você tem, para eles, seja Lorentz e vários, Lorentz e não vários, você tem situações que você tem velocidade da luz acima do 300 mil. O que significa isso para espectroscopia? O cara que mede uma estrela que vem lá, é Fraunhofer, né? Aqueles espectros que aparecem de estrela, que o pessoal, através da radiação da luz, tira a composição química. O que significa isso se você está com
uma onda eletromagnética não linear. O que significa isso? Agora, todo mundo sabe o que é onda eletromagnética? Alguém sabe o que é raio cósmico? Ninguém sabe o que é raio cósmico. Raio cósmico é um negócio que aí também, que tem matéria escura. Tem raio cósmico. Você quer saber o que é raio cósmico. Mas o que eu sei, ninguém sabe. Entendeu? Uma coisa em aberto. Assim. Então, de repente você vem lá com uma onda eletromagnética não linear e você não está sabendo que ela não é não linear. Daí você vai medir o espectro de radiação da estrela, e aquela estrela tem hélio, tem não sei o que lá, e você está com modelagem. Então, quer dizer, a medição, ela é, eu acho que ela é uma interrogação, assim, quer dizer, uma interrogação respondida pela tua modelagem. Não sei se isso é verdade que eu estou falando, esse é o ponto que eu estou levantando. Eu não sei como é que você que é cosmólogo, como é que ficam essas medidas cosmológicas conforme o eletromagnetismo muda. Como é que fica isso? Então, para mim, só até que eu gostaria mais de ouvir. Bom, eu gostaria de fazer essa votação, só para mim ter uma... Tá certo, fazer uma pesquisa de campo. Mas é sim ou não? É essa ou Lula, não tem nada de... Não consigo encaixar a minha... Trocar em posição. Espinhado estrutural. Como eu falei, para mim é sim, só que sim igual o sim que eu dou para os experimentos anteriores. Apósitron. Se você falar que o pósitron é não, então é não. Eu voto não. Não. Para encurtar, eu voto não também. Mas já votei, cara. Ele já votou não, já. Ele foi o primeiro a votar. Não. Não. Não foi essa. Não é. Não, a pergunta é igual. É um experimento virtual? Ele é um experimento virtual? Não. Vamos ver. É um experimento virtual? Vamos fazer... Sim. Sim é que se depende do conceito. Põe no branco. Então é. Branco. Põe no branco. É porque assim, para mim é sim, mas dentro do conceito, dentro de uma ideia diferente. Depende do conceito ou... Quem é que votou assim? Isso aqui, né? Ô, Dora, explica exatamente o que você chama de experimento virtual. É que você só vê aquilo que você tem um conceito, tem um modelo. Se você não tiver um modelo... Você só consegue interpretar aquilo que você tem. Aquela medição não é uma medição primitiva. Ela tem que ser dependendo do modelo. A medição no meu conceito é primitiva, porque os dados brutos estão lá, eles independem do modelo. Sim, a interpretação do modelo. Mas digamos, você está vendo uma mulher nua ou não, vai dependendo da sua modelagem. É estranho. Eu acho que não, hein? A dificuldade está em se interpretar o que você quer dizer de experimento. Por exemplo, o experimento dava de mulher lá, tiro não depende de certeza, não. Interpretar o que é. Para mim é simples. Interpretar o que é. Para a gente, é uma mudança qualitativa, na minha opinião, de observação, você achar que o natural depende do mental. Isso é uma coisa platônica, que já devia estar há muito tempo enterrada. Essa é a postura, vamos dizer, atual. Então o natural é natural, independente de qualquer coisa, etc. Mas daí você diz, o natural que eu vou ver no LHC, esse dois eventos que está acontecendo lá, vai depender do meu modelo? Sim. Não vai depender do meu modelo? Não. Não sei. Branco. Dois brancos. Pedro, por favor, não. Você está colocando a interpretação dos dados dentro do experimento, ou está colocando fora? Sim, você tem os dados. Dois TV. Suzy, ele botou Suzy. Por que ele botou Suzy? Porque ele acha que o conceito que vai ler o virtual. Ou ela
Esse 2TeV, ele saiu usando o modelo SUSE ou ele estava lá independente do seu uso para simetria? Não, quer dizer, para você chegar a perceber essa ressonância 2TeV, você tem que fazer uma reconstrução baseada em supersimetria. Ah, então nesse caso você é virtual. Isso, você já tratou ele isso. no modelo. Você tem, se você não souber supersimetria, você não chegaria nisso. Tá. Você não conseguiria, a partir dos dados, reconstituir esse Eu posso dizer que isso daí não existe. agora não se sabe ainda se realmente essa medição ela vai se repetir, quer dizer, a coisa tem que ser repetida. Certamente isso foi feito no CMS, o Atlas vai ter que cruzar também. Pode ser também até que seja um efeito de dados mal colhidos também. Mas no momento é uma primeira, vamos dizer, um primeiro anúncio. Se eu chegasse, por exemplo, a uma conclusão daqui a 1000 anos, a supersimetria está errada. Certo. Então, toda vez que eu fosse tratar uma supersimetria, apareceria isso aí. Mas não quer dizer que ocorre, quer dizer que está errado junto com a supersimetria. Não existiria. Não, talvez o que pode estar acontecendo é essa, ou seja, a ressonância está lá, mas a supersimetria está errada. Porque eu estou tratando sempre os dados da maneira errada. Então, isso. ela sempre vai aparecer, mas está errado. Isso. Se você, por exemplo, não usar supersimetria, será que você reconstitui isso aí? Isso, né? Então, você, para ver essa ressonância, aí você está usando dados. Então, nesse caso, se eu chamar aquilo da minha medição, que eu gostei, para mim é virtual, não precisei, né? É isso que eu estou querendo dizer. Agora, os dados brutos, eles estão lá. O LHC é um experimento real, os dados são reais. Isso. A interpretação dos dados e a reconstituição dos eventos é que deve ser virtual. Isso sim. Isso aí até, Jorge trabalha um pouco com a parte de espectroscopia e tal. Então, um monte de dados, um monte. Para você fazer virar um espectro de um gás, CO, CO2, NO, tem que ter uma base de dados para mandar o programa fazer a curva do espectro. Sei. Até nesse caso mais simples, mais do mundo, digamos assim, do mundo real, você pega um monte de dados para poder fazer o espectro. Você tem que ter lá uma base de dados para fazer ele rodar aquele negócio. É do modelo. Sim. Então, faça os seus votos. Você está Precisa do modelo é sim. Não precisa do modelo é não. Em branco. Ok? Pedro? Não. Eu não sei se está bem claro esse experimento ainda para mim. Eu vou adotar o que eu falei antes, que há uma realidade independente e o que a gente faz é conseguir conhecer parte dessa realidade. Apesar de talvez não entender toda ela, isso é um problema nosso de conceito, nosso de não ter um conceito amplo o suficiente para pegar o máximo que a gente pode pegar. Então, supondo que os experimentos são fatos que a gente são fatos que foram iniciados por nós, sob controle e tal, então, em princípio, por esse raciocínio, eu acho que o experimento não pode depender do modelo fundamentalmente, então é não também. Não, mas a ressalva nesse caso aí da partícula de 2TeV também, como ter modelo, seria sim, mas eu estou excluindo essa possibilidade. Eu voto exatamente por aí. Não. Mas no caso do 2TeV seria sim. Vamos esperar então. Sério, eu não sei, Eu não sei, sinceramente. Mais um branco? Branco? Branco. Chalca. Eu estou meio confuso também. Branco. Estou meio confuso. Branco. Sim. Então eu voto sim também. Pelo amor de Deus, não. Por isso que é bom ficar no não. Sim, você tá assim. Não, a gente está observando os velhos votam sim. O cara muda todo o discurso. Porque pra gente é tão virtual, pra vocês é tão natural, né? Eu acho que isso aí está levando uma coisa bacana, eu acho que isso aí está mostrando uma realidade. A gente que é velho, né, acima dos 60, isso aí parece tão virtual, né? Mas vocês que são jovens, estão acostumados, a virtualidade para vocês é realidade, né? Então para vocês nada disso é virtual. Eu acho que está dentro da idade, Dória. Eu acho que aí tem um fator assim, cronológico. Tem dois fatores. Um eu acho que talvez a virtualidade seja tão natural. Tão natural para eles. Por exemplo, o que é o virtual? Qual é o exemplo do virtual? O cara que está com o celular. Ele anda na rua, está ali. Aquilo, o celular, tudo aquilo ali é virtual.
não é natural, né? E daí daquele virtual ele vai para o natural. Mas eu quero ver. Para ele é natural. Ele é natural. Agora existe um outro fenômeno aqui também. É o fenômeno Marina. O sol, por exemplo, pode ser natural? Pode. Isso aqui são potenciais para botar aí na Marina. Bota em branco, mas não bota na Marina. Você viu que a Marina, ela. Entendeu essa coisa da toda? Ela é em terceiro lugar, né? Ela tirando. Dessas pesquisas novas? Pesquisa, daí, terceiro, segundo, ela não fala nada. Não consegue. Consegue ter voz pra caramba. Olha, eu só colocar um outro fato aqui também, assim, que é formativo pra gente, que é o seguinte, né? Por exemplo, o experimento que mediu W+, W- é zero, né? O experimento lá do SPS no CERN, né? De 81, 82, né? Que era um anel de colisão PP-bar, né? Então, aquilo foi construído para quê? O que se queria tentar ver ali? Testar um pouco a teoria eletrofraca, mas o que motivou a unificação eletrofraca? Foi uma questão meramente estética? Foi uma questão meramente conceitual? Ou tinha também, vamos dizer assim, um desafio experimental, um desafio, vamos dizer assim, teórico, mas que vinha do experimento, que levava a se pensar que pudesse realmente ter uma unificação eletrofraca. A unificação eletrofraca, então, ela partiu disso, aí ela se configurou e aí levou a previsão de partículas, que nem Dirac, a carga do próton, a carga do elétron, eu preciso relativizar o spin, a resposta pode estar nisso. Ele escreveu a equação de Dirac e depois previu o pósitron. Então, no modelo padrão, que é a teoria eletrofraca, um pouco a mesma coisa. Qual era assim, a constatação experimental que levou Salam, Gell-Mann, Glashow, Ward e um monte de gente lá, Schwinger, a ficar pensando nessa questão? Foi que as interações fracas, elas se processam através de correntes carregadas. Então, se as correntes fracas têm carga eletromagnética, será que você consegue dissociar a interação fraca da interação eletromagnética? Quer dizer, ninguém quis unificar a eletrofraca por uma questão meramente estética. A questão era uma questão experimental. Quando você tem o decaimento beta do nêutron, né, que vai no próton, no elétron, no antineutrino do elétron, essa interação é feita por correntes carregadas. A corrente leptônica é carregada, a corrente nuclear é carregada. Então, se a corrente que processa a interação fraca tem carga eletromagnética, será que essas duas interações são tão dissociadas uma da outra? Então, você tinha um fato experimental, que era a existência de correntes. O que se sabia era correntes fracas carregadas. Correntes fracas neutras vieram a ser previstas depois, e aí foram detectadas experimentalmente em 73, praticamente 9 anos antes dos bósons. Mas, quando você construiu a teoria eletrofraca, você construiu também, vamos dizer assim, baseado num desafio que já vinha do experimento. Né? Quer dizer, se a gente não quiser usar a palavra desafio, de uma percepção. Porque é que as correntes que fazem a interação fraca têm carga eletromagnética. Se elas têm, o experimento dizia isso. Então, será que essas duas interações são tão dissociadas ou elas estariam ligadas a uma outra dentro de um modelo mais englobador, né? Então, eu vou dizer, esse conceito de unificação eletrofraca, ele não veio meramente por um conceito meramente estético. Tinha um questionamento experimental, que aí levou, quer dizer, motivou, né, e vamos dizer assim, de uma certa maneira, cacifou essa busca conceitual. Então, vamos buscar uma descrição unificada para as duas interações. Elas podem ter a mesma origem. Se a corrente fraca está carregando carga eletromagnética, pode ser que essas duas coisas sejam manifestação de uma coisa só. E aí você fez previsão, previu o W+, previu o W-, previu o Z0, previu corrente neutra, e tudo foi sendo achado. A corrente neutra foi achada 5 anos depois do modelo, e os W+, W-, Z0, 15 anos depois do modelo constituído. Então, o que eu estou dizendo é, sempre por trás de alguma discussão que pode parecer meramente conceitual, tem uma constatação experimental que
levanta a curiosidade, que levanta, que se transforma num desafio. Por que isso? Não é coincidência? Tem uma razão para isso. Eu acho que é um pouco nessa direção. Mas o conceito andou antes, né? O modelo é de 68, né? É o modelo de 68, mas o conceito, quer dizer, não é o conceito que veio antes. O que se sabia já da década de 50 é que as correntes fracas eram carregadas. E aí isso levantou a curiosidade. Então, será que essas coisas não são uma só? Então, mas não foi assim, vamos... Porque Einstein, por exemplo, gravitação e campo eletromagnético, a bússola, a unificação, os dois caem com 1 sobre R2. Então, por que esse padrão se reproduz na natureza? Por que a interação gravitacional, sei lá, não é 1 sobre R3 e a eletromagnética é 1 sobre R2? Então, isso aí começou a fazer. Será que uma é atrativa, a outra é atrativa e repulsiva, mas as duas caem com 1 sobre R2? Então, será que isso não pode mostrar uma origem comum? Então, eu acho que tem sempre, assim, uma constatação experimental, né? Quer dizer, alguma coisa, uma constatação física real que te leva a buscar um conceito, esse conceito te constrói um imaginário, esse imaginário já se faz previsão de longo alcance, que a própria constatação não te faz. Eu acho que é um pouco, você reconstitui, você tem uma peça de um todo, aí a partir dessa peça você constrói um todo e aí você faz previsão. Isso aí é buscar o teu prato mais, o melhor das situações. Isso aconteceu nos anos 50 e 60. Eu acho que a partir dos anos 70, 80, as coisas não puderam mais acontecer assim. Então, quando você pega já um caso maior, de supercordas, MQ, sei lá o que for, esse tipo de organização mais próxima, o pessoal não partiu, eu acho que esse é o meu conceito, eu vou seguir em frente e estou tocando barco. Entendeu? Quer dizer, eu acho que quando as pessoas fazem as 4 teorias de supercordas, elas estão dizendo, eu adotei esse conceito, e experimentalmente a única coisa que tinham é o cancelamento da anomalia. Quer dizer, em vez da experiência, ficou muito mais, como é que se diz assim, a consistência do modelo ficou mais importante, porque não era possível, né? A consistência do modelo ficou mais indicativo do teu caminho do que esses resultados experimentais. Mas aí a gente tem que ver também isso. Eu acho que a gente também a gente vai no percurso histórico, né? Se as coisas aconteceram assim, com a eletrofraca, se depois você consegue fazer assim, aí você vai começando a aprimorar um conceito, mas que partiu de uma situação concreta. Depois, claro, o conceito por si só ele começa a viajar um pouco mais. Tá, hoje a gente tem aulas de teoria de 10 dimensões, 11 dimensões, mas tudo isso assim, foi um contínuo, não foi assim. Porque a pergunta é se a gente pode meramente de conceito formular uma teoria física assim, por que não? Então vamos olhar a matemática. A matemática está cheia de conceitos novos, de técnicas, de formulações, de abordagens formais. Por que nem tudo isso é física, né? Então eu acho que porque está faltando a provocação do real. Mas o real precisa fazer uma provocação para você, porque eu acho que Dirac mesmo dizia isso, né? Quando ele dizia a natureza, ela parece se encaixar muito bem com a matemática. A matemática parece ser a melhor descrição da natureza, mas em nenhum momento ele estava dizendo que é só a matemática. A matemática pode ser também uma abordagem para a natureza que substitui o experimento. Eu posso usar a matemática como um substitutivo de um experimento, mas ele tinha sempre em vista que você estava falando, vamos dizer assim, da natureza. Então, porque a matemática, por exemplo, a matemática já conhecia a teoria de Gauss, muito antes dos físicos, porque a matemática conhecia fibrados. Espaço fibrado em teoria de Gauss, conexão fibrado principal, tudo isso já existia em matemática. Geometria diferencial, geometria riemanniana, já existia na matemática. Quando é que isso virou física? Quando é que Fiber Bundle, né, virou teoria de fibrados, virou a teoria de Young-Mills? Né? Não foi quando Young-Mills descobriu os fibrados, foi quando Young-Mills fizeram um modelo para as interações fortes. Aí 65, 11 anos depois, é que foi ver, isso nada mais é do que uma teoria de fibrados. Então, talvez assim, a provocação da natureza, ela, numa certa hora, quer dizer, ou a provocação da natureza da experimentação,
é importante nesse sentido, porque senão a gente poderia dizer, vamos olhar a matemática, porque todas as teorias físicas já foram construídas pelos matemáticos, né? Mas aí a gente